Agora nós vamos falar de como realizar esses roteamentos, essas consultas diretamente no banco de dados. Essa aqui é uma parte muito importante, é a parte onde a gente tem um ganho efetivo. Porque ao invés da gente estar manipulando essas informações na tela do QGIS, manipulando às vezes uma a uma, precisando clicar para obter, eu posso usar os dados previamente adquiridos, as origens que eu já tenho, os destinos que eu já tenho, e rodar consultas automatizadas. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma tabela apenas com as vias adequadas ao deslocamento do carro, para que eu possa usar essa tabela nos meus roteamentos. Então vou usar um Create View, CreaMG, vias exemplo tabela carro, esse é o nome que eu vou dar a ela, as select all from CreaMG.vias exemplo tabela, where regra igual a carro. Assim eu vou ter uma camada de vias separada apenas para aquelas que eu posso transcorrer com o carro, que eu posso me deslocar com o carro. Como é que é uma estrutura básica dessas consultas? Aqui, assim como nós falamos dos métodos de roteamento, nós vamos usar dois algoritmos básicos do PGRoute, mas que são bastante poderosos. O Dijkstra, que gera as rotas mínimas, e o Driving Distance, que vai gerar para a gente o resultado do isócronos. Então o Dijkstra, ele tem uma estrutura que vai ser basicamente Select All from PGR Dijkstra, e aí eu preciso colocar, entre aspas simples, como um comando de texto, select, vejam que aqui eu estou usando pk as id, ou seja, eu estou renomeando apenas para efeito dessa consulta aninhada, dessa inner query, o pk, chamando ele do campo id, source, target, coast time car as coast, eu também estou renomeando esse campo para que seja usado nesse algoritmo. Então, estou fazendo deslocamento por carro, from CreaMG.vias exemplo tabela carro. Percebam o seguinte, eu ao mesmo tempo usei o custo de deslocamento por carro e a tabela a qual eu selecionei apenas as vias que permitem o deslocamento por carro, para que eu possa ter um resultado coerente, para que eu possa ter uma convergência entre os resultados. E aqui em vermelho você vai lançar o ID do seu ponto de origem e o D do seu ponto de destino. Daí a importância da gente fazer aquela análise do snap, do ponto mais próximo da rota inicialmente, porque eu preciso desse identificador para que eu possa rodar ele na consulta. Sem isso, eu não consigo dizer qual que é a origem e qual que é o destino mais adequados. Aqui é um exemplo de como sai o resultado. Então, o que ele sai? Ele tem um número sequencial primeiro, sequência dos caminhos. Ele vai ter o nó em que ele está percorrendo, o ID das feições lineares que estão na nossa tabela de rede, o edge, o custo para percorrer aquela seção e o custo agregado. Percebam que o custo agregado ele vai crescendo a cada novo item da sequência, ou seja, ele vai somando o custo, de modo que se eu pegar o último eu tenho o meu custo total. Agora, percebam o seguinte, nessa tabela eu não tenho qualquer informação de geometria, todas as informações são alfanuméricas, mas a nós interessa que exista a geometria, que eu tenha a informação geométrica. Para isso nós vamos fazer uma pequena alteração da estrutura básica, que é fazer um left join, CreaMG.vias exemplo tabela carro, on edge, que é o meu identificador das minhas camadas da minha rota, das minhas camadas lineares, igual a vias exemplo tabela carro.pk. Com isso, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo para os meus dados que foram roteados e são apenas alfanuméricos, o registro das informações que tem lá na minha tabela que existe a geometria. Assim eu consigo espacializar meus resultados. Então ficaria algo mais ou menos nesse sentido. Eu trouxe todos os campos
que estão lá na minha tabela de geometria para esse resultado. Eu poderia selecionar só alguns, mas nesse exemplo básico eu trouxe todos. Agora, nós vamos falar do exemplo básico da isócrona. O exemplo básico da isócrona será select all from PGR driving distance, e eu vou colocar como variáveis, são inputs, são entradas a essa minha consulta. Select, novamente aqui eu coloquei o PK as ID, porque o pgroute ele entende como padrão que o campo de chave chama-se ID, source target, coast time as coast, é a mesma coisa, o pgroute ele entende coast como uma coluna de custo, então é importante que eu renomeie para efeito dessa consulta, não preciso renomear na minha tabela de origem como custo, até porque eu tenho várias colunas que podem ser custos diferentes dependendo do modal. From, CREA MG, ponto, vias exemplo, tabela carro, coloquei o meu ID do meu ponto de origem da minha isócrona, e aqui uma diferença importante, esse 150 ele não é um ID de um destino, porque eu quero uma isócrona, e sim qual que é a minha distância máxima de percorrimento, qual que é o meu limite, qual que é o meu limiar. Então eu quero que essa distância de percorrimento nessa isócrona seja criada até a distância de 150 metros. E coloquei em order by, custo agregado, para que eu possa ver do maior para o menor, decrescente, na desk. Então eu vou ter um resultado parecido com esse. Tem ali o meu número sequencial, o meu nó, a via que está vinculada, está sendo percorrida, o custo em cada seção de via e o meu custo agregado. Percebam que o custo agregado é bastante próximo a 150. Ele não chegou a 150, porque se ele agregasse mais um trecho, ele passaria de 150. Então ele chegou ao maior valor próximo daquele limiar que eu disse a ele que eu queria. Então é assim que ele opera. E aqui a mesma questão. Se eu quiser trazer a geometria, eu preciso fazer um join da minha camada de via para que eu possa ter a geometria das vias. Então eu vou adicionar aqui um left join, CREMG, ponto, vias exemplo, tabela carro, on add igual a vias exemplo, tabela carro, ponto PK. Então aqui eu consigo trazer as geometrias que demarcam esses percursos até o limite de 150. Agora, vocês perceberam que nas duas consultas anteriores, eu tive que declarar o meu ponto de origem, o meu ponto de destino, o meu ponto inicial da isócrona. Tudo isso foi declarado. Mas eu não quero ter que declarar toda vez, porque já daria um trabalho excessivo e que eu justamente estou querendo usar o banco de dados para automatizar. Eu quero que ele pegue automaticamente, a partir de uma dada camada, de uma camada que eu dei a ele, quais que são os resultados oriundos desses origens para esse destino. Então, a primeira coisa que nós vamos criar são as isócronas a pé. Para criar as isócronas a pé, nós vamos usar essa consulta. Vou explicar o que cada parte dela faz. Então, a parte em verde, o raw number, abre dois parênteses, over, abre dois parênteses, SD, ele cria um novo identificador único para cada um dos resultados. O vírgula ID RDE é para eu trazer qual que era o ponto de origem na rede. É o meu campo lá da rede. 600, esse tempo, foi o tempo que eu defini, qual que era o tempo de deslocamento que eu queria. Essa outra funcionalidade grande, eu vou ler para vocês ela de dentro para fora para ficar mais claro. Então, a primeira coisa que eu estou pegando são os vértices da tabela. Então,
eu pego vias exemplo, tabela, underline vértice, underline PGR, ponto DG1. Então eu estou partindo das geometrias da tabela de vértices, a tabela de nós que foram criadas. Depois eu faço um buffer desses nós de 50 metros. Isso o meu objetivo final é que a forma fique um pouco mais orgânica, um pouco mais ajustadas as vias. Depois eu uso um comando chamado stUnion, porque eu quero que todos esses buffers de cada ponto sejam agregados em uma mesma geometria poligonal. Depois eu pego stStereoRing, ou seja, eu quero só apenas o anel externo formado por esse buffer. Ou seja, eu não quero que ele tenha buracos. Caso ele gere um buraco, uma hole no meio de polígonos que não se vinculam, eu não quero. Eu quero apenas que eles peguem os polígonos, a linha delimitante externa. E depois eu crio um polígono a partir dessa linha delimitante externa. Basicamente esse comando faz isso. Dou um from, crea.mg, ponto origem snap rede pedonal, ou seja, eu estou selecionando a partir dos meus pontos de origem que foram conectados ao ponto mais próximo na rede, que é aquele snap que nós fizemos anteriormente. Uso o comando lateral para poder fazer com que ele entenda esse join, PGR drive distance, faça minha consulta select, pksd, source, target, cosTime pair, porque eu estou fazendo deslocamento pedonal, scos, rcosTime pair, scos, from creamg.vias, exemplo, tabela, dou duas vezes 2 pontos, text. O que esse comando faz? O que isso está fazendo? Eu estou dizendo para o programa que isso é um texto. Eu estou deixando claro para ele que isso é um texto. Vírgula, origem snap, rede pedonal, ponto IDE. ID, RDE. O que eu estou conseguindo fazer aqui? Eu estou conseguindo fazer com que ele entenda o meu ID da rede que está lá na minha camada snap. Percebam aqui o ganho que a gente tem. Eu não preciso dizer ID a ID qual que eu quero que retorne. Se eu tiver 10, 20, 30, 50, 100, 1000, 10.000 origens, ele vai rodar para cada uma delas, porque eu estou fazendo com que ele pegue da minha camada no banco de dados. Então, eu estou diminuindo o meu retrabalho, porque eu não preciso ficar rodando para cada uma dos pontos na rede. Eu posso fazer com que ele entenda isso automaticamente, a partir dos pontos que eu já criei um snap também automático, do meu ponto de origem ao meu ponto na rede. Esse é o grande pulo do gato. É aqui que a gente vai ter o nosso ganho de performance. 600, que foi o tempo que eu defini para dar 10 minutos. 600 dividido por 60 daria os 10 minutos aí. Drive distance e digo quais que são as informações que eu quero que retorne, que é a sequência, o nome e tal. Aqui, além disso, eu faço o seguinte, faço um left join, cria mg.vias exemplo, tabela vértice, underline PGR, on drive distance, que foi como eu chamei o resultado do meu PGR drive distance, ponto node é igual a vias exemplo, tabela vértice PGR, ponto id. O que eu estou fazendo com isso aqui? Eu estou vinculando a geometria dos pontos que estão lá na minha tabela, que foram criados os nós, ao meu resultado do drive distance. E mando agrupar pelos campos 2 e 3. O que são os campos 2 e 3? É o ID do ponto e é o tempo de deslocamento. Então, vamos recapitular. Aqui, quais são as operações que eu estou fazendo? Eu gerei o meu drive distance a partir das origens que estão no meu snap de origem, que são daquela camada das origens que foram agregadas ao ponto mais próximo da rede, e assim eu tenho o meu ID da rede, que é o mais próximo daquele ponto de origem. Faço esse drive distance, ou seja, analiso quais que são os nós que estão até esse ponto, que estão até esse tempo de percorrimento, esse custo de percorrimento. Crio um buffer deles de 50 metros, uno esses buffers de 50 metros, pego o anel externo desses buffers de 50 metros, crio um polígono a partir deles, que estão agrupados pelo ID
do meu ponto de origem. Assim, eu tenho um polígono de isócrona para cada ponto de origem que está na minha tabela. Nós vamos retomar isso nos outros exemplos, e isso vai ficando mais claro, vocês vão se acostumando. Vocês podem fazer alterações aqui, caso vocês queiram, tem várias alterações. Esse aqui é o básico para a gente poder começar. Então, meu resultado, ele sai dessa forma, eu tenho meu ID da rede, o tempo e a geometria. Percebam que aí eu já trouxe também a geometria, que é a geometria do polígono, que eu quero visualizar no meu software de GIS posteriormente. E esse é o resultado. Então, eu tenho aqui as isócronas para cada uma das origens, delimitadas até o tempo de 10 minutos a pé, dentro dos parâmetros que eu forneci, dentro do meu quadro de referência. Qual que é o ganho aqui, Herbert? Beleza. Aqui tem um grande ganho que é o seguinte. Você também, caso essa consulta se torne muito pesada, muito difícil de operacionalizar, o resultado comece a ficar muito lento, você pode criar a view materializada, assim como nós falamos anteriormente. É interessante você manter essa view inicial, você não tornar ela materializada, caso seja necessária alguma mudança, e depois você pode criar uma tabela, você pode criar uma view materializada, aí fica o que você achar mais prático, mas é importante que essa seja uma view. Por que é importante que essa seja uma view? Porque do momento em que eu adiciono mais um ponto na minha tabela de origem, o banco de dados, o PG Routing, passa a rodar automaticamente aquele resultado junto com os demais. Então eu consigo, a partir daí, ir criando novas origens, plotando novas origens no meu mapa e já ter um resultado da minha isócrona. Isso otimiza bastante o meu trabalho, porque eu não preciso ficar refazendo isso toda hora. Eu já tenho minhas consultas armazenadas, criadas, de modo que eu consigo processar novamente. Agora nós vamos criar as rotas a pé. Aqui nós vamos ter algumas soluções interessantes também. Antes de rodar esse processamento, a gente criou uma consulta que relaciona as origens e os destinos. Basicamente, fizemos o join entre as duas camadas, sem ter uma chave específica, assim relacionando todos com todos. E nós vamos partir dessa camada para poder pegar os pontos. Então aqui, eu criei a view chamada rotas a pé, a parte em verde, criei o raw number, novamente, over, e agora eu mandei ordenar pelo campo, pelo ID de origem e o ID de destino, chamei de ID. Depois eu coloquei o ID de origem, o ID de destino, criei um campo que soma o custo e chamei de custo, sum cost as cost. Depois eu criei a união das geometrias que vão ser retornadas na minha consulta. Só que aqui tem um pequeno detalhe. Quando você roda isso sem declarar que tipo de geometria é, muitas vezes o QGIS não entende que tipo de geometria é e começa a ter uma série de conflitos, não conseguir carregar essa camada. Então eu coloquei aqui 2 pontos, que é o comando de cast, um comando de transformação no banco de dados, geometry para dizer, olha, ele é uma geometria. Entre parênteses, coloquei multiline string para dizer, olha, ele é uma geometria de multilinhas, ou seja, várias linhas são agregadas para corresponder a um único registro da tabela, e coloquei o sistema de referência. Aqui, nesse exemplo, a gente estava com os dados ainda em SAD 69, na zona UTM-23, e chamei de geometria. From, CREMG, vinculei a tabela de pares origem e destino, que é a tabela onde temos os 2 IDs que queremos correlacionar. Usei o lateral também, PG Dijkstra. Aqui em amarelo eu coloquei PK ID, ou seja,
a minha chave PK passa a ser entendida como ID, que é a forma que o PG-Route entende a chave de identificação primária, source, target, coast time pair as coast, rcoast time pair as reverse coast, que é a forma que ele vai entender o custo reverso, from creamg.viasexemplo tabela. Aqui também fiz uma transformação para dizer que é um texto, dois pontos, text. E aqui, novamente, o grande pulo do gato é que eu posso, ao invés de ter que dizer quais que são os IDs de origem e destino, com essa solução, eu posso simplesmente vincular o campo ID origem e vincular ao campo ID destino. Assim, facilitando a minha vinculação, facilitando o trabalho de vinculação desses dados. Left join, creamg, ponto, viasexemplo, tabela on, pgr-dijkstra.add é igual a viasexemplo.pk. O que eu estou fazendo com isso? Estou retornando, estou buscando da tabela viasexemplo tabela os campos que estão lá vinculados ao mesmo que foi rodado no PG-Dijkstra. Ou seja, das linhas que foram selecionadas, eu quero trazer da minha tabela original quais que são os campos que tem lá, principalmente para que eu possa trazer a geometria. Dei um group by, campo 2 e campo 3, que é meu ID de origem e meu ID de destino. Então aqui, resumindo, o que eu estou fazendo? Eu estou rodando o algoritmo de roteamento PGR-Dijkstra, retornando as geometrias da minha tabela original, agrupando elas por origem e por destino, para que eu possa ter uma linha para cada rota. Assim, fazendo com que eu crie as rotas a pé entre as diversas origens e os diversos destinos. Aqui você pode criar depois uma view materializada para tornar essa consulta fixa no seu banco, de modo que depois você consegue manipular ela de maneira mais rápida. Um detalhe importante também para a manipulação do QGIS e a importância das views materializadas é que para o QGIS, quando você cria essa view, toda vez que você faz qualquer procedimento, por exemplo, de mover o mapa, ele vai processar novamente a consulta. Então é interessante você ter isso como view materializada para evitar esse reprocessamento do banco de dados. Num volume de dados pequenos, por exemplo, aqui nós temos 3 exemplos de cada um, isso não se configura como problema. Em princípio, isso não é um problema. Mas conforme a sua base de dados for crescendo, isso vai se tornando cada vez mais problemático. Então, eu recomendo a vocês que façam esse tipo de tratamento. Aqui, como a tabela é exibida. Então, eu tenho o ID de origem, percebam que eu tenho para cá 3 IDs de origem vinculados aos 3 IDs de destinos. O custo de cada rota e a geometria de cada rota. Esse é o resultado conforme ele vai aparecer na sua tela do Postgres. Como isso vai aparecer no QGIS? No QGIS ela vai aparecer dessa forma. Então eu tenho a minha linha lá que eu posso plotar no mapa e fazer meu trabalho de simbologia, fazer as minhas análises. A partir daqui eu consigo ter diversas informações derivadas. Novamente, qual que é o grande ganho de eu fazer isso com uma consulta automatizada, dessa forma, sem ter que ficar colocando os pontos um a um, sem ter que ficar colocando os IDs um a um. Na medida em que eu insiro mais um ponto, eu já consigo atualizar essas consultas para que elas retornem o resultado também para esse ponto. Eu não preciso ficar adicionando um a um lá na minha consulta. Eu ganho em performance, eu ganho em tempo, eu ganho em produtividade. Esse é o grande ponto que a gente quer chegar aqui. Como eu posso fazer essas consultas de roteamento de modo que eu consiga controlar os parâmetros, consiga controlar a base, consiga controlar como isso está sendo tratado, ou seja, isso não está mascarado por algum site ou por algum algoritmo. Eu conheço o algoritmo, eu conheço o que ele faz e eu posso reproduzi-lo na intensidade que eu preciso, no volume que eu preciso. É isso que a gente quer chegar. Bom, agora que a gente já tratou as rotas a pé, as isócronas a pé, nós vamos tratar as isócronas de carro. A consulta ela vai guardar bastante semelhança. Então, o que nós vamos fazer? Em verde são os parâmetros que nós vamos querer de retorno. Então, raw number, abre e fecha parênteses,
over, faz parênteses, as ID, para que eu possa retornar um número identificador único para cada uma. É muito importante ter essa informação na base de dados, porque o QGIS ele precisa de uma chave que ele identifique como uma chave primária, para que ele possa exibir o dado corretamente. Então é importante que a gente sempre tenha um identificador do dado que a gente quer visualizar no QGIS. O ID-RDE, aqui eu botei 60 porque a gente tem uma área razoavelmente restrita, então eu coloquei 60, é esse tempo. E aqui fizemos a mesma consulta do buffer, ou seja, vou lê-la novamente de dentro para fora. Primeiro eu selecionei, vias exemplo, tabela vértice PGR, eu quero a partir dos vértices, .dgon. Depois eu usei o stbuffer para dessa geometria gerar um buffer de 50 metros a partir de cada ponto. Obviamente isso aqui vocês podem configurar da maneira que vocês acharem necessário. Não quero que seja 50 metros, quero que seja 10, quero que seja 15, 20. Isso tudo é configurável, você pode ir lá e configurar. O STUnion, para poder gerar o dissolve dessas geometrias, agregá-las em uma só, considerando os critérios de agrupamento, que a gente vai falar lá embaixo. O Stereo Ring, para retornar apenas a linha externa dessa geometria, ou seja, eu não quero que existam buracos dentro da minha isócrona. E o ST-Make Polygon, para que eu crie um polígono a partir dessa linha exterior. From CREA-MG, Origin Snap Rede Carro. Lembrando, o Snap Rede Carro foi a consulta que nós criamos para que para cada origem eu pudesse aproximar da minha tabela que contém os nós, qual era o nó mais próximo, para que eu pudesse pegar o ID da rede para poder executar as consultas. Ou seja, aqui nós estamos concretizando o trabalho que nós fomos fazendo ao longo do curso, que é todo esse trabalho de vincular a rede para poder gerar os chateamentos. Usei o lateral, PGR Drive Distance. Aqui em amarelo eu declarei a query aninhada necessária para rodar o PGR Drive Distance. Então, select PK as ID, porque ID é o identificador que o PG Route identifica, ele precisa ter o nome de ID, source e target, cost time K, então aqui eu usei minha tabela de custo, que é vinculada ao tempo de percorrimento de carro, as cost, from CREA-MG, vias exemplo, tabela carro, e disse que esse comando é um texto, ou seja, eu declarei para o software que esse comando é um texto. Vírgula, coloquei origem snap rede carro, .id-RDE, porque esse é o ID que eu quero pegar, ou seja, eu consigo pegar cada identificador da rede para cada origem, vírgula 60, que é o tempo que eu quero considerar. Chamei esse resultado de Driving Distance e disse quais eram os campos que eu queria que retornasse. Depois eu fiz um left join com a tabela de vértices, tabela de nós, que foi criada no momento em que eu rodei a topologia, onde o campo nó é igual ao ID que está lá na tabela dos nós da rede. Agrupei pelos campos 2 e 3, que são o ID da rede, o ID do ponto de origem e o tempo. Então, essa é a minha consulta. Esse é o que eu precisei fazer para retornar as isócronas de carro. O que me garante que eu estou percorrendo apenas onde é possível percorrer com o carro? O fato de eu ter vinculado ter feito o roteamento com a vias exemplo tabela carro. Ou seja, ele apenas vai pegar as vias, as linhas, os meus arcos que estão nessa base de dados. Então, eu não corro o risco de pegar trechos que não sejam percorríveis por carro. Eu poderia fazer isso para qualquer outro, para bicicleta, eu quero apenas as ciclovias, eu quero apenas as linhas de metrô. Qualquer exemplo desses, vocês podem fazer dessa forma. Vocês teriam que criar uma consulta para gerar uma outra tabela, a partir da tabela que foi feito a tratamento de topologia, para que apenas eles fossem considerados. Então ela vai aparecer na tabela de dados dessa forma, com os campos que eu selecionei, um ID único para cada uma, o ID da rede, o tempo e a geometria.
e tem esse resultado. A forma desse resultado é essa, ele sai com esse resultado. Novamente, por que é importante isso ser uma consulta, isso estar automatizado no banco de dados dessa forma, em vez de eu estar preenchendo um a um? Porque conforme eu adiciono um novo elemento, eu posso mandar rodar as ISOQs para esse novo elemento. Pense no seguinte cenário. Aqui nós temos apenas 4 origens. Em tese, é bastante tranquilo. Mas eu poderia estar rodando isso para um bairro inteiro, ter, sei lá, 5.000 endereços. Eu poderia estar rodando isso para uma cidade inteira. Eu posso rodar isso para vários recortes. Então, a ideia de eu ter isso automatizado é que eu facilite o meu trabalho. Eu poderia querer tirar um, inserir outro. Para que isso fique dinâmico e eu consiga utilizar essa dinamicidade do banco de dados, eu preciso construir essas consultas de modo que eu tenha uma ampla reutilização desse trabalho. Agora vamos tratar das rotas de carro. Vamos criar uma view chamada creamg.rotacarros, select, e aqui novamente vamos explicar parte a parte. O comando em verde, que são os parâmetros que vão ser retornados na minha saída. Raw number, abre fecha parênteses, over, order by, ID origem ou ID destino. Aqui eu estou aproveitando os mesmos os IDs que nós criamos, mas vinculando o ID de origem e o ID de destino vinculados ao transporte de carro. Por quê? Para que eu não tenha um ID que não seja encontrado na rede, porque ele não está na rede do carro. Então, aqui eu estou usando apenas aqueles que vão estar na rede do carro. É esse ID, ID origem, ID destino, soma o custo, faço a união das geometrias e aqui também faço o cast, faço aquela transformação de geometria, multiline string e coloco o sistema de referência, chamo de geometria. Então, esses são os parâmetros que eu quero que sejam retornados ao meu resultado final. From, crea, mg, pares, origem, destino, carro, vírgula, que coloco lateral. O PGR Dijkstra, como a gente já tinha falado antes, é o algoritmo que faz o roteamento entre origem e destino, faz uma rota, e dou a ele um texto em que eu estou parametrizando as entradas para o roteamento. Select, PK as ID, porque para o PG Routing, o campo identificador sempre chama-se ID, Source Target, Cost Time Car, as carro. Como eu estou lançando assim, eu estou pegando apenas o custo direto, não estou pegando o custo reverso. From, crea mg, ponto, vias exemplo, tabela carro, e dou 2 pontos e transformo isso em texto, para que ele possa entender que isso é um texto, porque é a forma como o PG Routing trabalha. Coloco o meu campo ID origem como os campos das origens e o campo ID destino como identificadores de destinos. Vou executar um left join, trazendo da vias exemplo tabela toda a geometria, todos os campos que estão vinculados à minha tabela. Por que aqui eu não usei a tabela em que eu selecionei apenas os carros? Eu poderia usar e não teria problema. Fatalmente, como eu fiz o roteamento apenas considerando as vias de carro, ele só vai trazer para o Edge as vias que são permitidas ao carro. Então aqui seria indiferente. Eu poderia colocar aqui o carro ou não. Nesse momento aqui do left join, aqui seria indiferente. Dentro do PGR Dijkstra não. Eu preciso indicar apenas a camada que tem as vias de percorrimento para o carro, para que ele somente entenda que ele pode percorrer naquelas vias. Group by 2 e 3, que são a minha origem e o meu destino. Então aqui é a forma como esse resultado vai ser exibido no Postgres, no banco de dados. Então eu tenho o primeiro campo ID, que é um número sequencial que criamos lá na nossa consulta. Depois eu vou ter o meu ID de origem, que são todos os pontos da rede que foram considerados como origem. ID de destino, a mesma coisa para o destino.
o custo somado, ou seja, o custo total de percorrimento entre o ID de origem e o ID de destino, considerando o modal e considerando a velocidade de deslocamento, né, o custo de percorrimento que nós selecionamos, aqui é importante destacar o seguinte: esse custo está dado em segundos. Se eu quisesse ter ele em minutos, eu teria que dividir por 60. Se eu quisesse transformar ele em horas, por 3.600, e assim sucessivamente. E a minha coluna de geometria, que retorna as minhas linhas. Então, eu vou ter um resultado desse tipo aqui. Então, eu crio a rota entre todas as origens e todos os destinos. Percebam que ela guarda diferenças em relação à rota a pé. E aqui, novamente, o que eu ganho fazendo essa consulta automatizada dessa forma é que cada nova inserção de dado me permite que seja executada sem eu precisar refazer essa consulta, ou ficar selecionando os IDs um a um, ou ficar selecionando na tela. Num cenário de poucos dados, talvez não valha o esforço. Por quê? Você vai ter um trabalho muito pequeno, às vezes, para usar o PG Routing Layer. Por isso, nós o apresentamos primeiro. Então, eu tenho poucos dados para usar, são 3 origens, 4 destinos, pouca coisa, você pode usar o PG Routing Layer. Ele vai te atender perfeitamente. Mas conforme essa escala cresce, já não fica tão adequado você utilizar a teclagem na tela. Imagine, se você tem 10.000 origens e 10.000 destinos, você teria que clicar 20.000 vezes na tela. Isso é impraticável. Então, por isso, nós estamos trazendo esse tipo de solução para problemas mais robustos, problemas de grande escala, que você consegue rodar vários de uma só vez, vinculando a sua tabela, sem precisar ficar escrevendo ID, sem precisar ficar clicando excessivamente na tela. Tudo isso vai trazer um ganho de performance e um ganho de produtividade para suas análises, para os seus ambientes de trabalho. Por exemplo, você poderia ter aqui as várias rotas de entrega, por exemplo, da sua empresa, de logística. Tem vários cenários que você pode usar aqui, uma análise acadêmica. São várias as possibilidades de uso aí abertas à criatividade de cada um dos usuários. Agora vamos fazer a criação dessas análises no banco de dados. Vamos fazer tanto a estrutura básica para demonstrar como é a sintaxe básica das consultas, como uma solução para automatizar e ter um ganho de performance nessas análises. Mas antes de tudo, nós vamos criar uma tabela com as vias somente considerando aquelas adaptadas ao percorrimento do carro, porque nós vamos usar essa base depois como referência. Então, vou copiar essa funcionalidade aqui. Fazer mais uma etapa, que é etapa 12. Criação da rede para carro. Vamos rodar essa view. Criada essa view, agora vamos passar para a estrutura básica das rotas, dos algoritmos. Vamos começar pelo Dijkstra, que faz a rota mínima, que faz uma rota básica. Vou copiar essa sintaxe aqui e lá na tela do PostGIS eu explico melhor a vocês. Vou chamar isso aqui de etapa 13. Aqui, como é que funciona essa consulta? Ele trabalha com o conceito da inner query, da query alinhada, onde eu coloco ela como um texto aqui dentro da funcionalidade do Dijkstra. Então, eu coloco ela aqui dentro do texto, chamo um select all, pego o resultado dessa tabela Dijkstra e aqui dou 2 inputs. Um é ID do ponto de origem, o outro é ID do ponto de destino. Deixa eu voltar aqui no tela do QGIS. Então, vamos pegar, por exemplo, vamos ver aqui como é que nós temos feito. Então, podemos pegar a origem 43125.
E vamos pegar o destino 23.126. Então eu vou rodar ela assim. Percebam o seguinte no meu resultado. Eu não tenho a tabela da geometria. Eu tenho apenas tabelas alfanuméricas. Esse é o formato padrão da saída dos dados do operador Dijkstra. Ele traz apenas a lista dos nós, a lista dos arcos, o custo de percorrimento e o custo agregado. Então vamos criar uma view com isso aqui. Chamar ele de rota básica alfa. Ora, mas é o meu interesse que eu veja essa rota no GIS, que eu possa depois fazer uma simbologia, fazer uma análise espacial, trabalhar essa informação de uma maneira geográfica. Bom, para isso, nós trouxemos uma outra estrutura de consulta aqui, que faz o left join com aquelas vias exemplo, e que depois a gente pode colocar elas, né, trazer elas para o GIS e simbolizar, fazer as análises, fazer aquilo que nós desejarmos. Então, vou chamar essa aqui da etapa 14. Rota básica com geometria. Vou trocar aqui os IDs, porque usamos de um exemplo anterior. E vou rodar esse resultado aqui para a gente ver como é que fica. Primeiro eu faço uma análise. Então, pego pelo ID, isso é muito bom. Depois eu rodo. Vejam que agora eu tenho todos os dados da minha tabela original, inclusive as suas respectivas geometrias. Vejam aqui o exemplo da geometria. Então eu posso criar uma view a partir daqui. E essa view eu posso trazê-la para o QGIS. Aqui, se for visualizar a minha rota básica, tenho ela com as suas subdivisões, que ele identificou várias. Deixa eu ficar mais próximo. Aqui continua identificando 3. Porque ele está com seções de 5 metros. Então, todos os dados aqui, já com a geometria, posso simbolizar, posso colocar velocidade, posso colocar aqui tudo que eu quiser que veio lá da minha informação anterior, da minha informação básica. Agora, nós vamos trabalhar com o Drive Distance. Como eu falei com vocês, ele não está disponível lá no PG Routing Layer, e é a partir dele que nós vamos fazer as isócronas, fazer as isolinhas. Então, vou copiar isso aqui e lá na tela eu explico para vocês. Copiar. Então, etapa 14, 15, 10. Isócrona básica. Chamar aqui
E então aqui vamos explicar um pouco como é que funciona. Então ela funciona de uma forma muito parecida. Eu tenho que fazer uma query interna, na minha query, onde eu coloco os campos. Aqui o PK eu renomeei como ID, nos dois casos, porque é o nome como o pgroute está adaptado a entender a chave primária desses campos. O source, o target, os custos para o carro. Aqui eu vou colocar qual que é o meu ID de origem, onde eu quero que seja iniciada a minha isóclona, ponto central da minha isóclona. E aqui o tempo de percorrimento, o custo agregado de percorrimento máximo que eu quero. Pode ser o custo distância, pode ser o custo tempo, ele vai estar coligado ao que eu colocar aqui como custo. Se eu tivesse posto o custo lane, eu teria que considerar uma distância métrica. Como eu vou ter custo tempo, eu tenho que considerar um tempo de percorrimento. Vai estar vinculado a esse aqui, é o valor que eu vou lançar como o custo máximo que eu quero para fazer essa isócrona ou uma isolinha de custo, de qualquer que não seja necessariamente tempo, né? Pode ser de distância também, de percorrimento. Vou dar uma análise. E agora eu vou... Então aqui ocorre de maneira semelhante. O resultado que ele me traz, por padrão, é uma tabela alfanumérica, ele não traz a geometria, traz a sequência, o nó, o arco, que está configurado essa rota, o custo e o custo agregado. Aqui eu poderia, tanto no caso anterior quanto nesse, na realidade eu poderia agregar tanto com os pontos, né, com os nós da rede, quanto com os arcos. Vamos lá, temos um outro exemplo aqui, que é o exemplo para agregar a geometria. Vou só criar isso aqui como uma view. mg, ponto, isócrona básica, alfa. Aqui eu troquei o M e o G. Então assim eu tenho uma view com esses dados. Só que, novamente, o que eu quero trazer é a informação geográfica. Eu quero manipular a geometria, fazer uma simbologia, criar um mapa. Então, eu preciso que a geometria seja um dado nessa minha tabela. Para isso, nós trouxemos esse outro exemplo. Vamos trocar aqui para esse ID. Primeiro analisar se há algum erro. Há nenhum erro, usou o índice, muito bom. E agora eu mando exibir. Quando eu exibo, nesse caso, eu fiz o left join com a base de vias, a base de tabela carro, onde são as vias que eu separei o carro. Poderia fazer isso também com os pontos, mas nesse primeiro momento fizemos só com as vias. Então, quando eu vejo os resultados, deixa eu voltar. Talvez 150 tenha ficado muito exagerado. Vou diminuir. Vamos colocar 60 aqui. Como que a gente considerou a velocidade máxima, provavelmente pegou a área como um todo. Pronto. Agora eu tenho um perímetro menor, que é esse perímetro que eu chego a 1 minuto na velocidade máxima de carro. Vou criar também uma view com esses dados.
aqui é a etapa 16. Agora, com essa view criada, eu posso visualizar esses resultados lá no QGIS. Vou adicionar esse resultado na tela. E tenho, para aquele ponto, quais são as seções de via que eu acesso até uma distância máxima até um tempo máximo de percorrimento de 1 minuto, considerando a velocidade máxima do carro. Bom, esse já é um resultado bastante interessante que a gente pode usar, mas percebam que ele trouxe as linhas, não trouxe um polígono, ele não está fechado como polígono. Isso aqui poderia ser solucionado neste momento com a solução da envoltória convexa. Isso também pode ser feito dentro do banco de dados, a gente vai abordar isso depois. Mas nesse primeiro momento eu vou dar esse exemplo dessa forma e depois a gente vê uma melhoria, na verdade não deu certo. Ele precisaria estar agregado, precisam todos os elementos ser um só. Eu já vou abordar no banco de dados, que eu acho que vai ser mais fácil a gente entender. Vai ser mais proveitoso. Então aqui beleza. Conseguimos fazer as rotas, conseguimos fazer as isolinhas de custo baseado em um índice, né, no indicador do ponto de origem, de destino, de desejo, e conseguir performar isso no banco de dados. Contudo, essa ainda não é uma solução otimizada, porque eu preciso escrever qual que é o meu ponto de origem, eu preciso escrever, fazer várias consultas caso eu tenha um volume de dados muito grande, ou para criar mais de uma, eu teria que fazer um array, teria que fazer uma lista desses dados. Então, essa ainda não é a performance mais otimizada. Agora nós vamos abordar uma opção melhor. Bom, agora nós vamos tratar de uma solução para automatizar a consulta para vários pontos de uma vez só. São sintaxes um pouco mais complexas, então a gente vai precisar explicar com um pouco mais de calma como elas operam. Mas vocês vão entender como elas operam e onde vocês vão precisar fazer as alterações. Bom, eu vou jogar isso para lá. Primeiro nós vamos fazer o exemplo das isócronas a pé. Então vamos chamar ela de etapa 17. Vou chamar de isócronas avançadas pedonal. Então aqui nós vamos usar o operador driving distance. Desculpe, eu coloquei no lugar errado. É aqui. Então aqui nós vamos usar o operador drive distance, só que nós vamos fazer o seguinte, vamos ler aqui dentro primeiro. Vamos usar o drive distance. Nós fizemos um comando que é chamado lateral, que ele consegue se comportar como um join. Então é uma solução para a gente poder usar como variável de entrada para o ponto de origem da minha isócrona, o meu ID de rede que está lá na minha tabela de origem. Então vamos usar o drive distance. Fizemos ele normal até aqui. Aqui é que vem a grande diferença. Ao invés de eu usar o meu ID, escrevendo especificamente, eu uso o valor que está armazenado na minha tabela origem snap rede pedonal ID RDE. Por quê? Aí eu consigo fazer para todos os que estiverem lá. Dei aqui a distância, 600 segundos, né, porque estou usando como custo o custo de deslocamento a pé, drive distance e a sequência de dados que eu quero que sejam trazidos. Fiz também um left join com os vértices, com os nós que foram criados para a rede, utilizando o campo
nodes, que armazena o ID dos nós, com o ID que está lá na tabela dos vértices da via tabela exemplo vértices. E agrupei pelos campos 2 e 3. Vamos chegar lá nos campos 2 e 3. Os campos 2 e 3 são o ID da rede e o tempo que aqui eu digitei. Uma outra questão que eu coloquei aqui foi esse comando roundNumber over asID, para criar um número identificador para cada um deles. E outro ponto foi o tratamento da geometria. Como eu tratei a geometria aqui? Então vamos ler a função de dentro para fora. Eu busquei a geometria dos vértices, que estão identificados nesses registros que foram do drive distance, que foram identificados no drive distance dessa distância. Usei um buffer de 50 metros, a partir desse ponto. Então, para cada ponto desse teve um buffer. Usei o STUnion para que eu pudesse dissolver, para que esse buffer, esse conjunto de buffers, se tornassem uma geometria só. Usei o STStereoRing para eu pegar apenas a linha exterior dessa geometria, ou seja, caso hajam holes, buracos dessa geometria, eu quero ignorar, quero pegar só o polígono externo, e mandei a partir dessa linha criar um polígono. Essa é a leitura dessa função. E agora eu posso mandar analisar. Aqui eu tenho o uso da chave, é muito interessante. Aqui também, aqui os vértices não estão sendo usados uma chave. Então agora o que podemos fazer para melhorarmos ainda mais a performance dessa consulta, vamos testar essa hipótese, se ela realmente vai fazer muita diferença. Eu vou rodar primeiro dessa forma, antes de criar a chave aqui no vias exemplo. Vamos ver quanto tempo ela vai levar para processar. Bom, levou 16 segundos, gerou 3 resultados, mais 3 IDs, e a geometria é dessa forma. Depois a gente vai ver lá no QGIS. Agora eu vou criar uma chave aqui. Ela só tem o índice espacial, certo? E eu vou criar uma chave, um índice aqui nessa chave, nesse ID. Então vou usar a tabela vértices, já foi criada, na verdade. Nessa consulta, por algum motivo ele não conseguiu entender nesse ponto. Bom, então não tem muito o que a gente fazer. Realmente a consulta está correta. Então eu vou transformar isso aqui numa view. Create view isócronos avançada pedonal geo. Ok. Agora eu posso trazer deixa eu apagar isso aqui. Vou deixar isso aqui. Agora eu posso trazer essa geometria, essa tabela, essa consulta para a tela do QGIS para a gente ver o resultado sobreposto ao nosso mapa. Demora um pouquinho. Então agora ela desenhou aí na minha tela esse formato um pouco mais orgânico, um pouco mais próximo. Vocês poderiam reduzir esse tamanho, em vez de 50, eu quero só 10, uma coisa mais ajustada. Aí vai da experiência de vocês e da necessidade de vocês.
Um ponto muito interessante que nós podemos fazer é o seguinte, vou deixar isso aqui transparente, só para a gente poder ver. Está por baixo, né? Vejam que ela tem um certo tempo de processamento. Porque toda operação que eu estou fazendo, ela processa novamente a consulta. Uma solução que nós podemos fazer para mitigar esse problema, aqui são só 3 origens, então ele tem uma certa velocidade. Conforme esses pontos forem aumentando, isso vai sendo degradado, porque eu vou ter que realizar mais operações. Então, uma solução que nós podemos fazer é transformar isso numa view materializada. Então, vamos lá. Eu vou criar uma view materializada. Chama esse aqui de view materializada. Chama esse aqui de etapa 18. Então, vou criar essa view materializada. Quero selecionar todos os elementos que estão na view que eu criei anteriormente. E vou colocar um mate aqui só para saber que essa é materializada. A partir do momento em que eu crio essa view materializada, ela passa a se comportar como uma foto do banco de dados. Então, as manipulações que eu vou fazendo pontuais, elas não forçam uma atualização novamente da consulta, o que vai gerar um ganho de performance. Contudo, a inserção de dados ela não vai estar automatizada. Então, eu vou pegar essa view agora. Deixa eu tirar a outra. E vou colocar na minha tela do QGIS também. Vejam que ela já foi bem mais rápida. Por fim, o que eu posso fazer é adicionar um novo ponto. Percebam, eu quero que ele esteja mais automatizado possível. Então vamos supor, vou colocar uma origem aqui. O F dele vai gerar sozinho. E outra origem aqui. Para que eu atualize meus resultados, eu preciso dizer expressamente para o banco para atualizar. Então, mesmo que eu desse um comando de atualizar aqui no QGIS, os meus resultados continuariam iguais. Eu não teria os meus isócronos daqueles pontos de origem. Então, eu preciso voltar no banco. E dar um comando para atualizar aquela view materializada. Chama isso aqui de etapa 19. Ela deve demorar um pouquinho mais do que demorou a outra, porque agora são 5 pontos. E agora, se eu voltar na tela do QGIS e der um atualizar, ele deveria ter atualizado. Deixa eu investigar qual foi o problema.
Desculpe, eu não me atentei que a origem que estava aqui, ela era da minha base original, não a do banco de dados. Tá, vou carregar aqui novamente. Carregar aqui novamente também. Agora sim, podemos dar o refresh e ver a atualização do dado. Então, se eu atualizar sem refresh, ele atualizou o snap, ele fez aqui o ponto mais próximo. Agora eu vou dar o comando de refresh materialize view. Agora sim, de fato, ele deve demorar um pouquinho mais, porque temos agora de fato os 5 pontos, né? Então aqui qual que é o cenário? Você poderia fazer um conjunto de inserções, vou inserindo vários pontos, e ao final eu mando gerar as isócronas. Agora atualizei no QGIS e eu tenho resultado para esses novos pontos. Eu vou tirar esses pontos que nós inserimos agora, só para a gente poder fazer a mesma simulação nos outros casos. Bom, agora nós vamos criar as rotas a pé, dessa mesma maneira otimizada. Só que antes, nós precisamos criar os pares de origem e destino. Nós já temos uma consulta aqui, que nós criamos esses pares de origem e destino. Só um segundo. Então aqui temos a nossa consulta para criar nossos pares de origem e destino, onde nós pegamos o campo de ID da rede como ID de origem, o ID da rede do destino como ID da rede do destino, e criamos uma nova chave para ter um identificador único. From, aqui é uma outra estratégia de como fazer um join, quando eu quero simplesmente juntar todos os dados, é como se fosse um join full. Então eu vou juntar todos com todos. É só separar com vírgula as duas tabelas que eu quero relacionar. Vou dar um pré-análise. Ok. E agora vou mandar criar essa view. Criou a view. Agora eu posso usar a consulta que nós estamos automatizando as rotas a pé, porque vamos usar esses pares origem e destino já configurados. Então vou criar copiar essa view aqui, jogar lá no banco de dados, chama de rotas, rota origem destino pedonal, né? Chamei ela de rotas a pé. Fiz aqui a inner query para fazer o roteamento conforme a estrutura do básico. Aqui a grande diferença é, ao invés de eu usar o ID da origem e o ID do destino, eu estou pegando os IDs que estão registrados nessa consulta em que eu já correlacionei todas as origens e todos os destinos. Usei a mesma solução do lateral para que eu possa puxar os dados que estão aqui dentro dos pares origem e destino para a minha consulta e fiz o join dos eixos dos arcos com essa minha tabela de origem. Então, vou dar um explain, faz uma consulta enorme e vou criar essa view. Aqui, assim como eu fiz anteriormente, eu vou criar uma outra view que faz a materialização dessa, para que fique mais fácil de manipular no software, para ele não ficar reprocessando todo o tempo. Essa aqui já é a nossa etapa 21.
botar um mate aqui no final. Também vou deixar pronto aqui o comando de atualizar. Aqui depois nós possamos inserir os novos dados e já fazer a atualização conforme necessário. Vamos lá. Então, eu vou exibir essa view materializada aqui no QGIS. As isócronas. Vou fechar o PG Root Layer. Vou carregar na tela. Então, ele carregou até rapidinho, dado que ela está materializada, de minhas views. Agora eu vou fazer a inserção dos novos origens, para a gente poder ver aquela mesma dinâmica. Qual que é o ganho de performance que eu tenho à medida que eu uso esse tipo de solução. Eu posso inserir novos pontos e com o comando de atualizar, já gerar as rotas para esses pontos. É como se eu tivesse um simulador, tivesse uma plataforma de simulação dentro do meu servidor, dentro do meu banco de dados. Se eu atualizar, o Snap já vem. E vou dar o refresh. Agora vamos ver na tela do QGIS como isso se comportou. Vou dar o comando de atualizar. E pronto. Agora eu tenho rotas para essas duas novas origens e relacionadas a todos os destinos da minha tabela. Novamente eu vou tirar ele só para poder depois fazer novas simulações. O próximo exemplo que vamos abordar são as isócronas de carro. Aqui, o grande detalhe será o seguinte: nós vamos usar, ao invés da tabela com todos os eixos de logradouro, apenas aqueles que foram classificados dentro da regra carro. Então, vamos puxar esse dado para lá. Aqui vai ser a nossa etapa 22. Vamos chamar de isócronas avançadas carro, né? Aqui eu botei um tempo de 60, só para dar um contorno menor para a gente poder visualizar bem, para não ser uma coisa muito generalizada, parecendo que pegou a base toda, porque o nosso exemplo é pequeno. Aqui, como eu falei, vai ser muito semelhante ao APE, com a grande diferença que, na funcionalidade Drive Distance, ao invés de usar a tabela como um todo, vamos usar aquela que nós filtramos apenas para o carro. No mais, é tudo bastante parecido. Eu preciso dizer aqui, renomeando os campos, para eles ficarem conforme o entendimento do PG Routing. Então, vou colocando aqui os campos, a minha tabela de face de arcos. Uso o ID da rede, da origem, como esse input, para poder fazer essa consulta para os 3, 4, 5, quantos eu tiverem lá de uma vez só. Chamo de drive disso e trago os campos. Faço o left join com a tabela original com a geometria. E aqui fiz a mesma solução do buffer.
Sim, é 50 metros, a partir da geometria, um vértice caminhante a partir da geometria, o qual é dissolvido. A gente retira, extrai apenas o anel exterior, cria o polígono, e a partir disso temos a geometria. Então, vou fazer aqui a análise e vamos criar a view. Para utilizar a manipulação do QGIS, utilizaremos a mesma solução de fazer uma view materializada. Aqui vou chamar isso da etapa 23. E vou deixar aqui pré-pronto o comando de atualização. Agora vamos carregar esse dado na tela do QGIS para vermos os resultados. Vou apagar as rotas a pé aqui. Vou atualizar. Um detalhe interessante. Como eu não dei outro comando de atualização das rotas a pé, ele continua com aquele resultado. Ele gravou do banco de dados aqui essa consulta com os pontos mesmo que a gente tenha extraído. Então, se eu quisesse voltar a ter apenas esses 3 pontos que estão dispostos na tela, esses 9 pontos que estão dispostos na tela, eu teria que mandar atualizar novamente. Nós vamos voltar lá para esses óculos de carro. Então, vou pegar materializado, adicionar na tela. Ele adicionou rapidinho. Vou copiar esse estilo aqui e aplicar. Pronto. Agora temos as isócronas, nesse tempo aí de 1 minuto, na velocidade máxima do carro, a partir dos pontos de origem. Caso eu queira adicionar novos pontos de origem para ter novas isócronas, eu posso fazer essa adição. E dar o comando de atualização. Quando ele concluir o comando de atualização, eu posso voltar na tela do QGIS e dar um atualizar na tela para ver esse resultado. Vamos lá na tela do QGIS novamente. Eu não tinha encerrado a operação, acho que não atualizou. Não atualizou. Eu não tinha salvo o ponto. Deixa eu rodar de novo. Isso é uma coisa importante também. O QGIS, o banco de dados, na realidade, ele só registra a operação depois que você salva. Se você somente fez a plotagem dos pontos, mas não clicou no botão de salvar, ele não vai gravar a operação. E também tem o conceito que tem o projeto, que grava todas as configurações da sua tela, o seu layout, e os dados. Os dados eles só são salvos nesse botão aqui. Esse botão salva apenas o projeto, e esse é o que salva as edições atuais. Então, sempre é importante que você salve também as edições. Agora eu posso atualizar na tela do QGIS. Pronto, tem as isócronas para esses outros 2 pontos. Próximo exemplo, nós vamos precisar também de ter os pares de origem e destino, considerando agora o carro. Então, nós vamos pegar essa consulta e rodá-la lá no banco de dados para poder ter os pares de origem e destino.
Bom, aqui nós vamos fazer a mesma análise, fazendo o join, fazendo a junção dos dados de snap de origem e do snap de destino, só que agora considerando o carro, que a gente criou lá anteriormente. Então é uma consulta muito parecida com o que a gente criou, só que filtrada para o carro. Vamos aqui simular. A operação roda sem problema. E vamos criar essa view. Caso essa view comece a se tornar muito pesada, você também pode materializar essa view e passar a usar materializada. É uma opção. Em princípio, a gente ainda não sentiu essa necessidade, porque o volume de dados é muito pequeno. Mas se você tiver essa necessidade, é plenamente possível. Agora, nós vamos usar a sintaxe para fazer as rotas de carro entre origem e destino. Agora é o nosso etapa 26. Rotas avançadas, carro. Então aqui é muito semelhante. Temos a inner query, em que redefinimos os nomes dos campos para que eles correspondam aos nomes esperados pelo PG Routing. Vinculamos apenas a via de exemplo tabela carro, porque ela tem os trechos apenas, que são possíveis de deslocamento para o carro. Aqui utilizamos ID, origem e destino, que estão na tabela de pares origem e destino dos carros, a qual nós usamos esse lateral, por BGDistra, para poder puxar o ID de origem e de destino dessa tabela como um input para o meu roteamento. Puxei a geometria da tabela carro, que é razoavelmente indiferente, mas eu vou usar a tabela carro, vinculando onde o ID da via, daquele arco, é igual ao que foi buscado no distra. E vou fazer a agregação pela ID de origem e ID de destino. Vou simular. Aqui eu preciso que seja carro também. A operação. Vejam que vai ficando cada vez mais complexo, porque aqui, nessa simulação, ele vai refazendo todas as views que são necessárias para chegar nessa view. Percebam que nós fizemos uma view e a partir dessa view construímos outra view, vamos construindo consultas que utilizam outras consultas como input. Então, vou criar essa view aqui. Depois vamos criar a materialização dessa view. Vou chamar essa aqui da etapa 27. E já vamos deixar aqui o comando para atualização. Vou dar aqui a view materializada. E vamos trazer aqui como etapa 28 esse comando para atualização. Vejam que como eu não tirei a origem, agora ele vai criar as rotas também para essas duas origens que eu adicionei depois. Agora a gente vai fazer o exemplo contrário, retirando o dado e atualizando.
rota de carro-mate. Então aqui criou as rotas de carro entre as origens e os destinos, correlacionando todos entre todos. Estou fazendo a rota de todos para todos. Agora o que eu posso fazer é vir aqui, apagar essa origem e vou apagar essa aqui também. E vou rodar essa etapa aqui para que a gente atualize os dados. Então, é isso. Agora temos aqui no nosso QGIS, conjunto com o nosso PostGIS, uma plataforma de simulação de rotas e de isócronas que podem ser atualizadas no momento em que a gente sente a necessidade, a partir de cada novo ponto inserido. Claro, os pontos teriam que estar dentro daqui da minha área da rede, poderia ser uma área maior, mas tudo vai depender do seu objetivo, da performance esperada, tudo vai depender das opções de projeto que vocês vão fazer. Então, agora recapitulando, o que nós tratamos aqui no curso? Primeiro, nós falamos da teoria dos grafos, que é a teoria que embasa toda a análise de roteamento e que é a teoria que, a partir da topologia das redes, descreve a relação entre objetos discretos que podem se conectar a partir dos grafos. A topologia de rede, ela nos traz o conceito da topologia arco-nó, em que os arcos eles estão vinculados entre si por nós, que trazem a informação de conectividade e possibilitam as análises de caminhamento, de percorrimento entre um ponto e outro, que podem ser aplicados a diversos casos de uso, redes de abastecimento, redes logísticas de transporte, dentre outros. Trouxemos alguns exemplos de validação de rede e qual é a importância dela. Por exemplo, trabalhamos o caso de um deslocamento pedonal em que nós precisamos fazer ajustes da rede veicular para que comporte-se adequadamente ao caminhamento real de um pedestre. Um pedestre não poderia atravessar uma via de grande velocidade pelo meio da via. Seria mais razoável, e é o que é indicado, que ele atravesse por uma passarela, e que os lugares onde essa passarela não existe, elas não são possíveis de ser atravessadas. Falamos da distribuição OSGeo Live, que é uma distribuição gratuita de vários softwares livres que permitem uma grande gama de utilizações e que recomendamos que vocês utilizem para acompanhar esse curso. Falamos também da base do OpenStreetMap, uma base de cobertura global que tem os traçados viários do mundo praticamente inteiro, uma base colaborativa com uma grande comunidade de usuários e que, por sua cobertura, podem ser utilizadas para esse tipo de análise. Em geral, a sua topologia tem um nível de qualidade bastante alto, exigindo apenas algumas correções pontuais. Falamos de alguns métodos de análise de rede, principalmente aqueles vinculados ao programa GRASS. E falamos de métodos de roteamento. Aqui nos métodos de roteamento, nós diferenciamos duas metodologias. As rotas mínimas, que são aquelas que traçam uma linha de custo entre a origem e o destino, onde esse custo acumulado seja o menor, ou seja, o meu menor gasto de percorrimento, e as isócronas, onde eu defino polígonos cujo custo máximo tem um igual valor, ou seja, a partir daquele ponto, para que o meu deslocamento em até X minutos, X horas, eu alcanço a área X. É uma técnica que nos ajuda a entender a área de abrangência a partir de um determinado recorte, seja ele de distância ou de tempo, mas não como vinculado ao buffer, que traça uma distância linear, mas sim a distância vinculada ao meu traçado real, às minhas possibilidades reais de deslocamento, considerando aí também as minhas possibilidades vinculadas à velocidade, as minhas restrições de velocidade, as minhas restrições viárias, eu consigo incorporar tudo isso numa análise única. Falamos da ferramenta GRASS, que nos permite uma análise e um entendimento da distribuição da rede para que a gente possa fazer uma pré-leitura. Ele também tem outros algoritmos que operacionalizam isolinhas de custo
e isócronas, mas nós preferimos utilizar algumas outras ferramentas que estão um pouco melhor adaptadas. Falamos das ferramentas nativas do QGIS, que são aquelas ferramentas que estão disponíveis sem a instalação de qualquer software. Para o uso inicial, elas são as mais recomendadas, porque como elas não precisam de nenhum software a mais, de nenhuma manipulação a mais, o custo de aprendizado delas é bastante baixo, mas também as possibilidades não são tão elevadas. Falamos do OpenTrip Planner, que operacionaliza uma máquina virtual Java, que traz a possibilidade de fazer as rotas mínimas e as isócronas, que tem um grande ganho de poder agregar os dados de GTFS, os dados de planejamento de trânsito, para que eu possa entender o deslocamento de transporte público a partir desses dados de planejamento de trânsito. É uma ferramenta bastante interessante de conhecer e que agrega esse tipo de leitura às suas análises. Falamos do OpenRoute Service, que é um serviço web baseado numa API em que tem uma grande facilidade de uso, apesar de ter no seu pacote livre uma quantidade de requisições baixa, ou seja, tem uma baixa capacidade de executar consultas no mesmo momento, no mesmo dia, mas que pode ser utilizado e que já tem tudo pré-pronto. A outra desvantagem é que a gente não consegue alterar os parâmetros de velocidade e da própria rede. Todos esses dados já são embarcados e a gente precisa aceitar os parâmetros que foram colocados. Fizemos uma pequena introdução ao SQL, a linguagem de consulta estruturada, que nos permite manipular bancos de dados massivos, principalmente operacionalizados pelo Postgres, que é um software, uma aplicação livre que permite utilizar bancos de dados. É bastante interessante que a gente conheça não só pelo roteamento, mas também pelo PostGIS, que foi o outro ponto que nós abordamos, que é a extensão espacial do Postgres SQL para lidar com dados espaciais, armazenar e lidar com dados espaciais. Abordamos os índices espaciais, abordamos as funções espaciais, abordamos diversos pontos vinculados ao PostGIS. Por fim, nós falamos do PGRoute, que é a extensão de roteamento para o Postgres, que usa as funções espaciais do PostGIS e adiciona funções de topologia e funções de roteamento. Falamos do Dijkstra, que é o algoritmo vinculado ao roteamento de execução de rotas mínimas. Demos os exemplos básicos em que eu imputo quais são as minhas origens e meus destinos. Destacamos a importância de que os pontos estejam vinculados à rede para que o sistema possa operacionalizar. E falamos do Driving Distance para a criação de isócronas, ou seja, as linhas de igual custo máximo. Depois dessa apresentação dos comandos básicos, nós apresentamos uma solução para que haja uma otimização dessas consultas por meio da criação de views que permitem que, para uma camada de dados de origem e uma camada de dados de destino, eu consiga automaticamente, ao inserir novos elementos, que essa consulta seja atualizada e eu tenha os meus resultados em tempo quase que real. Demonstramos como isso promove um ganho de produtividade e de potencial de análise. Deixo aqui também alguns contatos, caso vocês tenham ficado com dúvidas, e as nossas redes. O meu e-mail é bertazevedo.consultorgel@gmail.com. O link para acesso dos nossos cursos na plataforma Udemy, o nosso blog, o nosso canal no YouTube, a nossa página no Facebook e o nosso @ no Instagram. Eu agradeço a todos vocês que assistiram o nosso curso. Espero que tenha sido bastante claro e que seja bastante proveitoso na vida profissional e acadêmica de vocês e nos vemos numa próxima oportunidade.